A obra The Matrix propõe uma representação simbólica que ultrapassa a ficção científica e penetra no campo arquetípico da psique coletiva. O universo artificial construído pela Matrix não apenas simula a realidade, mas configura-se como metáfora do inconsciente coletivo, onde imagens primordiais moldam a experiência humana. A proposta junguiana de uma camada psíquica universal encontra nesse sistema virtual uma expressão concreta de aprisionamento simbólico. O domínio visual da Matrix, marcado por tonalidades esverdeadas e ambientes controlados, revelam uma atmosfera de alienação. A cor verde, ao ser associada a códigos de programação, remete à artificialidade e ao distanciamento da vida orgânica. Em oposição, os espaços externos à Matrix, como Zion, são compostos por tons terrosos e vibrantes, evocando a ancestralidade, o instinto e o retorno ao corpo. Essa oposição cromática estabelece o conflito central entre a psique mecanizada e a autenticidade do self. Os personagens inseridos neste universo transitam entre essas esferas de forma simbólica. Neo, enquanto figura central, emerge como representação do ego em processo de ruptura com a persona. Inicialmente integrado à lógica da Matrix, ele encarna o sujeito comum aprisionado em estruturas sociais alienantes. Sua trajetória de dissidência marca o início da jornada de individuação, tal como delineada por Jung. Os ambientes internos da Matrix, escritórios, metrôs, corredores labirínticos, compõem uma arquitetura do automatismo. A repetição de padrões e a ausência de singularidade sugerem a dissolução do sujeito diante do coletivo massificado. Esses espaços funcionam como extensões da persona social, onde o sujeito abdica da autenticidade para manter a ilusão de pertencimento. O apartamento de Neo, desordenado e repleto de referências filosóficas, ilustra o caos da emergência do inconsciente no campo da consciência. A inquietação simbólica desse espaço traduz o colapso da ilusão e a busca pela verdade. O self, até então encoberto pela máscara social, começa a manifestar-se através do desejo de despertar. A música, elemento fundamental da narrativa sensorial, acompanha a travessia entre esferas psíquicas. Sons eletrônicos frios e repetitivos dominam os ambientes da Matrix, enquanto percussões tribais e melodias orgânicas caracterizam Zion. Essa transição sonora expressa a passagem do inconsciente coletivo alienado para o inconsciente individual em processo de integração. Trinity, figura feminina com características de ânima, surge como impulso transformador na trajetória do herói. Seu papel não é apenas amoroso, mas simbólico. Ela é o chamado interior que conecta o ego à dimensão do sagrado. Sua presença marca o início da reconexão com elementos reprimidos do psiquismo, oferecendo ao herói o espelho necessário para confrontar-se. A dualidade entre Matrix e Zion, entre ilusão e realidade, entre arquétipos distorcidos e forças arquetípicas integradoras, estrutura o eixo simbólico da obra. Ao ultrapassar a lógica binária da ficção, o filme convoca a reflexão sobre a condição humana aprisionada por imagens inconscientes e pela repetição automática de padrões coletivos. Nesse cenário, a possibilidade de individuação representa o único caminho de libertação. Os espaços internos da Matrix revelam uma psique fragmentada, onde os arquétipos emergem distorcidos sob a lógica do controle. Cada cenário, em sua arquitetura e atmosfera, representa uma manifestação simbólica do inconsciente coletivo aprisionado. A cidade moderna, com seus arranha-céus uniformes e corredores intermináveis, configura-se como metáfora da alienação contemporânea e da perda da identidade individual. Nesse contexto, Neo surge inicialmente como um sujeito absorvido pela persona, cumprindo papéis que o distanciam de seu verdadeiro núcleo psíquico. A rigidez dos ambientes corporativos em que atua reflete a dissolução do self diante das exigências do coletivo. A Matrix, assim, converte-se em espelho da normatização simbólica que sufoca o impulso de individuação.
O apartamento de Neo, em contraste com a esterilidade externa, é um espaço de transgressão simbólica. Sua desordem e os objetos filosóficos ali acumulados indicam o início da ativação do inconsciente. Essa ambiência sugere uma ruptura iminente da persona e o surgimento do conflito interior, típico do processo de iniciação junguiano. Trinity, por sua vez, está ligada à dimensão onírica da narrativa. Em visões que antevêem sua própria morte, manifesta-se como portadora de mensagens do inconsciente profundo. Esses sonhos são expressões autênticas do arquétipo da ânima, funcionando como chave simbólica para a travessia de fronteiras psíquicas. O presságio de morte simboliza transformação. O Chateau, espaço que acolhe o embate entre Neo e os agentes, adquire feições góticas e simbólicas. Sua arquitetura remete a castelos oníricos, cenário habitual de confrontos internos com a sombra. Os agentes, com sua rigidez mecânica e ausência de identidade pessoal, representam aspectos reprimidos do inconsciente coletivo, forças que resistem à transformação do sujeito. O confronto com a sombra é inevitável no processo de individuação. Quando Neo enfrenta os agentes, está simbolicamente enfrentando seus medos, condicionamentos e desejos inconscientes. A violência dessas cenas traduz o caráter doloroso da travessia, onde o ego precisa abandonar ilusões para permitir a emergência do self. Espaços como o metrô, lugar de passagem e confronto final com o agente Smith, carregam simbolismos de liminaridade. São lugares entre mundos, entre estados de consciência, onde o sujeito se vê forçado a decidir entre estagnação e metamorfose. O subterrâneo expressa aqui a descida ao inconsciente em busca de integração. Os cenários da Matrix, ao invés de simples locações narrativas, tornam-se expressões espaciais de conflitos internos. O labirinto urbano, os apartamentos escuros e corredores sem saída, todos eles dramatizam os impasses psíquicos do sujeito em processo de despertar. O filme transforma assim a arquitetura em linguagem simbólica da alma. A narrativa de The Matrix organiza-se ao redor de arquétipos centrais que estruturam os processos psíquicos profundos. O herói, o sábio, a sombra, a ânima e a mãe primordial emergem em personagens que, mais do que indivíduos, encarnam padrões universais presentes no inconsciente coletivo. Essa configuração simbólica confere ao enredo uma ressonância mítica que ultrapassa o tempo e o espaço. Neo representa o arquétipo do herói, cujo destino é enfrentar o caos interno e retornar transformado. Sua trajetória corresponde ao percurso de individuação, onde o ego é gradualmente confrontado com seus opostos até atingir certa totalidade. Tal como nas mitologias antigas, ele morre simbolicamente para renascer, agora ciente de seu papel na integração do próprio psiquismo. Morpheus, enquanto mentor e guia, manifesta o arquétipo do velho sábio. Sua função é a de transmitir conhecimento oculto e oferecer direção quando o sujeito se encontra desorientado. Sua fé inabalável em Neo não é cega, mas simbólica. Ele reconhece no outro a centelha do self em informação. A sabedoria que transmite provém de uma escuta profunda do inconsciente. Trinity encarna o arquétipo da ânima, sendo o elo entre o mundo racional do ego e as forças transformadoras do inconsciente. Seu nome, remetendo à Trindade, evoca a união de opostos e o potencial de transcendência. Sua presença é catalisadora. É a partir de seu amor que Neo desperta plenamente para sua missão, demonstrando que o vínculo afetivo pode ser via de integração psíquica. O agente Smith representa a sombra arquetípica, um reflexo sombrio e invertido do herói. Tal como um duplo, ele compartilha habilidades e intenções de superação do sistema, mas as direciona à dominação. Smith é a imagem do controle desenfreado, da resistência à mudança, do desejo inconsciente de aniquilar o desconhecido. Seu enfrentamento é, portanto, um embate interno.
A figura do oráculo introduz o arquétipo da mãe primordial, que não se limita à maternidade biológica, mas à capacidade simbólica de intuição e acolhimento. Sua função é oferecer ao herói não respostas, mas enigmas que o conduzam à escuta interior. Ela representa a sabedoria feminina ancestral que guia sem impor, que revela sem desvendar por completo. O conflito entre Neo e Smith configura o drama da integração da sombra. Ambos são expressões de uma mesma energia psíquica polarizada. A resolução dessa tensão exige que o herói reconheça no inimigo não apenas o oposto, mas o complementar necessário à totalidade. O sacrifício final de Neo não é destruição, mas assimilação simbólica. A combinação desses arquétipos em ação propicia ao espectador uma vivência simbólica que ultrapassa o enredo. As estruturas profundas do mito são ativadas pela linguagem visual e narrativa, despertando ressonâncias internas. A familiaridade emocional que emerge ao assistir ao filme não se deve apenas ao roteiro, mas à ativação de imagens arquetípicas. Ao articular esses elementos de forma coerente, The Matrix se inscreve na tradição das narrativas iniciáticas. O espectador é convidado a percorrer junto aos personagens os estágios simbólicos do amadurecimento psíquico. A cada arquétipo apresentado, emerge uma possibilidade de identificação e reflexão sobre as forças que operam silenciosamente na alma. A jornada dos personagens dentro da Matrix ilustra diversas possibilidades simbólicas de enfrentamento psíquico. Cada trajetória representa uma relação distinta com o inconsciente e com o chamado à transformação. Essas histórias paralelas revelam os múltiplos caminhos da alma diante do conflito entre ilusão e verdade, conforto e individuação. Neo representa o sujeito que aceita a travessia, mesmo diante do desconhecido. Sua escolha pela pílula vermelha marca o rompimento com o estado de dormência e o início de um processo de despertar. Trata-se do momento liminar, onde o ego, ao reconhecer a falsidade de sua realidade, torna-se disponível para a escuta interior. Esse gesto inicial configura a abertura simbólica ao self. A jornada de Neo percorre os 12 estágios da aventura mítica descrita por Joseph Campbell. Cada etapa, chamado, recusa, encontro com o mentor, provações, morte simbólica, retorno com o elixir, manifesta uma passagem interna. O herói aqui não busca poder, mas integração. Ao final, não é a destruição do sistema que importa, mas a transformação subjetiva que ele encarna. Cypher, em contraste, recusa o processo de individuação. Sua decisão de retornar à Matrix simboliza o desejo de regressar à persona, mesmo sabendo da ilusão que ela representa. O prazer imediato, o esquecimento voluntário, a negação da dor, todas essas escolhas revelam um ego identificado com mecanismos de defesa. Cypher encarna a sedução do recalcamento. O ato de traição cometido por Cypher possui valor simbólico profundo. Ao negociar com os agentes da Matrix, ele torna-se instrumento do inconsciente coletivo resistente à mudança. Seu gesto traduz a pulsão de morte na forma da rendição ao automatismo. Ele abdica do despertar para preservar a estabilidade narcísica do falso self. Trinity revela-se como expressão do amor que impulsiona o vir a ser. Sua ligação com Neo não é apenas relacional, mas arquetípica. Ela representa o aspecto interior feminino que conduz o herói à totalidade. Seu amor tem função iniciática, não o salva no sentido comum, mas o desperta para sua verdadeira natureza. A força do vínculo amoroso torna-se aqui motor da individuação. A grande massa de humanos ainda conectados à Matrix representa o estado psíquico de adormecimento. Esses indivíduos vivem sob o domínio da ilusão, sem consciência de sua condição. Simbolizam o coletivo não individuado, a repetição inconsciente de padrões arquetípicos. Sua passividade expressa o medo do autoconhecimento e da liberdade. Os ambientes simbólicos da Matrix reforçam esse estado de anestesia. A previsibilidade dos escritórios, a uniformidade dos trajes, a ausência de cor e de singularidade traduzem a inércia psíquica.
Esses espaços são construções da mente coletiva, onde o novo e o desconhecido são evitados. A Matrix, nesse sentido, é a cristalização do medo da transformação. A diversidade de trajetórias dentro da simulação mostra que a escolha entre permanecer ou despertar é sempre psíquica. Não se trata de geografia, mas de posicionamento interior. Cada personagem, ao responder ao chamado do inconsciente, revela seu grau de prontidão simbólica para enfrentar o vazio, a dor e a possibilidade de reconstrução de si. Os espaços fora da Matrix, especialmente Zion, configuram-se como expressões simbólicas do inconsciente em estado de integração. A arquitetura orgânica, a presença de cores terrosas e a música percussiva evocam um retorno ao instinto, à ancestralidade e à comunhão com a totalidade psíquica. Trata-se de um cenário onde o Self, após confrontar a sombra, encontra terreno fértil para se manifestar. Em Zion, a vida não é idealizada, mas profundamente real. A dor, a escassez, o medo e o conflito são plenamente reconhecidos como parte constitutiva da experiência humana. Tal como no processo analítico, os indivíduos ali não negam o sofrimento, mas o integram. A cidade subterrânea representa, assim, o espaço simbólico da aceitação do inconsciente e da reconstrução da subjetividade sobre bases autênticas. A figura de Morpheus, nesse novo ambiente, deixa de ser apenas um guia e adquire contornos de xamã. Ele se torna aquele que escuta os sinais da psique coletiva e atua como mediador entre os mundos. Os conselheiros de Zion, por sua vez, encarnam os arquétipos dos anciãos, portadores de sabedoria intergeracional e de memória simbólica. A coletividade, nesse contexto, substitui o individualismo heróico por uma consciência ampliada. Esse modelo de integração simbólica contrasta fortemente com fenômenos reais observados nas sociedades contemporâneas. Casos como o de um indivíduo, conhecido como o assassino da Matrix, evidenciam os perigos da dissociação entre realidade psíquica e realidade material. Cook alegou estar preso em uma simulação e assassinou seus pais inspirado por elementos do filme. Sua condição revela o risco da identificação patológica com imagens arquetípicas não integradas. A chamada defesa Matrix, utilizada por alguns réus para justificar comportamentos violentos sob a alegação de que vivem em uma simulação, reflete uma falência simbólica do ego diante da complexidade do real. Nesses casos, a incapacidade de distinguir entre símbolos e fatos concretos sinaliza a colonização da consciência por conteúdos arquetípicos não metabolizados. A sombra, quando não reconhecida, manifesta-se de forma destrutiva e literal. Além de casos extremos, movimentos sociais e políticos recentes também se apropriaram de símbolos presentes em The Matrix, desvirtuando seus significados originais. A pílula vermelha, símbolo da busca pela verdade dolorosa, foi incorporada por setores extremistas como metáfora de um suposto despertar ideológico. Tal apropriação revela a plasticidade dos arquétipos, mas também sua vulnerabilidade diante de interpretações unilaterais. Esses fenômenos indicam que a não integração simbólica dos arquétipos pode conduzir à fragmentação psíquica. Quando o self é substituído por identificações parciais, com um herói, com a sombra, com a ilusão, o sujeito perde sua centralidade e torna-se refém de forças inconscientes. A individuação, nesse sentido, não é uma escolha estética, mas uma necessidade vital para preservar a saúde mental diante da saturação simbólica do mundo contemporâneo. Zion, como imagem do self coletivo, propõe uma alternativa simbólica a esse cenário. A diversidade de seus habitantes, o reconhecimento da finitude e a valorização do vínculo indicam caminhos possíveis para a reintegração da psique. Nesse espaço, a humanidade não está isenta de dor, mas encontra sentido na partilha, na escuta e na resistência consciente ao retorno à ilusão. The Matrix, enquanto narrativa, evidencia que a verdadeira libertação não reside na destruição da simulação, mas na travessia simbólica que ela exige. O sistema externo não pode ser superado sem antes confrontar o sistema interno. A jornada, por fim, não é tecnológica, mas espiritual.
uma travessia psíquica que exige coragem para enfrentar a sombra, firmeza para sustentar a ambiguidade e humildade para reconhecer os limites do saber.